Olá, professor de Física Newton, prova de conhecimentos gerais do vestibular Unesp 2023, resolvendo as questões da primeira fase, questões de física. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Questão de número 80. Um raio de luz monocromático, propagando-se pelo ar, incide sobre um líquido em equilíbrio contido em um recipiente. É refratado e passa a propagar-se por esse líquido em uma direção inclinada de um ângulo alfa em relação à superfície do líquido, conforme a figura. A tabela apresenta 5 líquidos que podem estar no interior desse recipiente e seus respectivos índices de refração absolutos. Líquido e o índice de refração absoluto. Propanona é uma acetona. O índice de refração absoluto é 1,35. Né? Então a propanona é uma acetona, né, do grupo. Propanal, aldeído propiônico, 1,37. Isopropanol, álcool isopropílico, 1,38. Ácido propanóico, o ácido propiônico, 1,40. Propanotriol, que é o glicerol, 1,47. Dos líquidos apresentados na tabela, aquele para o qual o ângulo alfa assume o menor valor possui fórmula estrutural. Então, essas aqui são as fórmulas estruturais. Apenas uma é a resposta. O recipiente, um líquido, raio de luz incidente, raio de luz refratado, reta normal tracejada, ângulo de 90 graus com a superfície de separação ar líquido, 90 graus. Alfa é o ângulo medido a partir da superfície em relação ao raio de luz refratado. Muito bem. Então, a ideia é trocar o líquido desse recipiente. Né? E o nosso interesse é o líquido que possui menor valor de alfa. Vamos aplicar a lei de Snell. O índice de refração do ar vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do líquido vezes o seno do ângulo de refração. Esse ângulo beta é medido em relação ao normal. Ok. Muito bem, então vamos lá. Observando a figura, vemos que beta mais alfa é igual a 90 graus. Então beta é igual, passando o alfa para o outro lado, é igual a 90 graus menos alfa. Explicitando o índice de refração do líquido, que é o nosso interesse, o índice de refração vai ser N do ar vezes seno θ dividido por seno beta, tá vendo? Ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Beta é 90 graus menos alfa, então no lugar de beta coloco 90 graus menos alfa. Seno de 90 graus menos alfa é igual a cosseno de alfa. Nada matemática, a gente sabe disso. Então no lugar de seno de 90 graus menos alfa, vou colocar cosseno de alfa. Então a expressão fica índice de refração do ar vezes seno de θ dividido por cosseno de alfa é igual ao índice de refração do líquido. Então, observamos o seguinte. Primeiro, o numerador ele é constante. Esse ângulo não muda e o índice de refração do ar também não. Quem está alterando é o valor do alfa, porque quando trocamos de líquido, esse alfa se modifica. Muito bem. Então, qual seria a relação entre o alfa e o cosseno? Muito bem. Observando o alfa entre 0 e 90 graus, quando o alfa diminui, que é o caso de interesse, o que acontece com o cosseno? Ele aumenta. Lembrando que cosseno de 0 grau é igual a 1 e cosseno de 90 graus é igual a 0. Então, quando o ângulo aumenta, nesse intervalo, entre 0 e 90 graus, o cosseno diminui. Quando o ângulo diminui, o cosseno aumenta, e quando o ângulo aumenta, o cosseno diminui. Só inversamente. Muito bem. Então, o que observamos é o seguinte, o alfa menor, cosseno maior. Então, se o cosseno é maior, o índice de refração é menor. Ok? Então, o menor ângulo vai estar associado ao menor índice de refração. Então, vamos observar, quem tem o menor índice de refração é a acetona, 1,35. Então, resposta, a letra C. Obrigado.